Salmo de número 2, versículo de número 7, 8. Amém?
com o rei. Porque no livro de Esther não se fala de Deus. Não é explícito o nome de Deus. E de repente ela precisa entrar na sala do trono para pedir algo. Ela disse: vocês sabem que eu não posso entrar de qualquer forma. Porque se o rei não estender o cetro, eu posso morrer. Você vai fazer isso, vocês vão jejuar, eu também vou jejuar, e eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morrerei. A igreja não está tendo a ousadia de se apresentar para pedir nada. E quando ela entra, que o rei estende o cetro, torna-se favorável a Esther, ele faz uma pergunta: qual é a tua petição? Pede-me e até metade do reino eu te darei. Não havia no coração dela nenhuma intenção de pedir algo com tanta grandiosidade, mas aponta para um Deus que também nos traz uma oferta após um decreto, mostrando quem somos. Se nós pedirmos, Ele nos dará as nações por herança. Aleluia. Vai olhar para Jesus dizendo: olha, vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde? Os confins da terra. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. A igreja primitiva creu nessa verdade, que Paulo em poucos anos evangelizou toda a Europa e Ásia. Esses países que hoje haviam se rebelado contra Deus, um dia foram pujantes também com o evangelho. Um só homem conseguiu introduzir a Cristo em todos esses lugares. E nós, como igreja, o que temos feito, meus queridos? Como tem sido a nossa petição? A minha preocupação é a forma que pedimos. Porque o Senhor Jesus diz: olha, pede e dá-se-vos-á. A minha preocupação é que Tiago, escrevendo, diz: olha, vocês pedem e pedem mal. A forma que estamos pedindo não é a forma que condiz com o decreto. Estão me entendendo? Precisamos nos adequar ao decreto de Deus, entender quem somos. Somos filhos gerados por Ele, para que possamos pedir. E Ele tem nos dado, o Senhor diz: olha, o Senhor deu o reino por herança. Já está dito. O Senhor já nos deu o reino por herança. Se você for olhar para mais abaixo, Ele vai colocar também uma condição futura da igreja, que na segunda vinda de Jesus, nós regeremos as nações com vara de ferro. Mas como nós podemos almejar algo futuro, se nós ainda não temos a consciência da nossa responsabilidade hoje, da capacidade que fora nos dada de pedir e Ele nos dar as nações por herança? De pedirmos, Ele nos dá o confim da terra como possessão. Jesus disse que aonde você pisar a planta dos seus pés é santo. Talvez nós não temos condição de ir até esses lugares, mas nós podemos orar do lugar que estamos, apresentando ao Senhor, pedindo: Senhor, me dê essa nação. Senhor Deus, nos dê essa nação. Senhor Deus, use pessoas que estão lá e dê essa nação. Estava ouvindo a live da minha neta, Rebeca, na Rússia. E ela falando que nesse tempo de pandemia, lá ninguém pode sair nas ruas também. Lá é mais rígido por causa justamente desse sistema socialista que eles vivem.
E eles estavam orando, pedindo a Deus um discernimento do que eles faziam. E quando eles estavam orando, Deus deu uma direção. A Rússia tinha colocado uma equipe para um trabalho de distribuição de alimento para algumas famílias, mas faltavam voluntários. Eles automaticamente entraram no site e se inscreveram. E 90% dos voluntários que estão trabalhando são aqueles que vão levar a boa semente. Aleluia. A alegria que veio no meu coração, eu tinha já profetizado, disse: Rebeca, eu vou ver na Rússia o que está acontecendo em China. 2030 mais ou menos, a maioria da China será evangélica, de cristão. Assim como no passado alguém profetizou que a maioria dos que serão arrebatados será da Coreia do Sul, e que a Coreia do Sul é o maior país evangélico do mundo. Assim eu creio também que Deus nos dará as nações. E eu quero, meus queridos amados, vocês que vão me ouvir, vocês que estão me ouvindo, desafiar você a cumprir esse decreto. Olhar para o decreto de Deus como uma verdade, como um plano especial para a vida da igreja nesse tempo. Porque o propósito de ganhar as nações, o propósito de fazer aquilo, se cumprir a vontade e o querer de Deus, é da igreja que Ele estabeleceu. E Jesus disse que nesta igreja habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aleluia. A igreja precisa tomar a sua posição no seu lugar, sair das quatro paredes, sair desses ostracismos que estamos vivendo e encarar a realidade que Deus tem como projeto para nossas vidas. Deus, Ele acredita que nós somos gerados com esse propósito. A Bíblia diz que um novo homem é gerado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Nós somos gerados de novo, de uma boa semente agora, de uma semente incorruptível, meu querido. O Senhor nos gerou com um propósito de nós chegarmos diante da presença dEle, para que nós achemos em tempo oportuno o favor dEle, para buscar aqueles que estão precisando. Estamos orando de forma errada, estamos pedindo de maneira errada, precisamos pedir debaixo do decreto, assim como nós temos cumprido o decreto que foi dado pelos governos, pelos governantes. Estamos cumprindo aquilo que está prescrito. Precisamos aprender a cumprir também o decreto de Deus para a vida da sua igreja. Há um plano de Deus e já está em andamento. Já está em andamento. Deus vai destruir todos os soberbos. Deus vai abater. Foi a oração de Maria. Foi a oração de Maria. E vai chegar nesse tempo também para a nossa vida, meus queridos. Eu fico olhando, quando Paulo preferiu estar preso, alguém chegou lá como profeta, pegou o cinto de Paulo e disse: olha, Paulo, se amarrou todo com o cinto, o dono desse cinto vai ser preso, vai ser ligado, vai ser isso e aquilo outro. Aí todo mundo: Paulo, não vá não, Paulo, não vá não. Ele disse: importa que eu vá, porque o Espírito Santo já havia me revelado que eu sofrerei isto. Há uma convicção quando você tem a direção do Espírito. Quando há um decreto, o Senhor havia chamado Paulo para ser o pregador dos gentios, das nações, e Paulo não recuou. E o Senhor ainda disse: importa que ele há de sofrer muito por causa pela minha causa. Ele tinha ciência, mas nós não estamos aptos para o sofrimento. Nós não estamos aptos para termos ousadia de falar ou pregar aquilo que Deus quer que nós façamos. É um tempo da igreja cristã, da igreja de Cristo, abrir o entendimento para o seu propósito, para aquilo que Ele tem para o seu futuro. Como queremos que as nações conheçam o Evangelho, se nós mesmos não conhecemos? Como queremos que as pessoas sejam pessoas de Cristo, se nós mesmos não temos ideia do que somos?
Precisamos, meu querido, olhar. O Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8 nos chama a atenção para aquilo que devemos ser. Somos gerados de quem? O Senhor nos gerou de novo. Entenda isso. Tu és o meu filho. Abrir a boca para dizer que somos filhos de Deus. Precisamos também ser usados para desfazer as obras do diabo. Aquilo que o diabo tinha como intento de tentar riscar o nome de Deus, de se apossar das outras nações. Nós vemos o caos na América Latina, das nações que se permitiram ser desenhadas por esse modelo de governo. A miséria e a destruição que estão sofrendo. Mas vemos dentro da América Latina nações que resolveram clamar e pedir a Deus a sua misericórdia. Deus está ouvindo, e Deus vai destruir e destituir todos aqueles que governam de forma tirana, para colocar sim um governo justo, de equidade. Mas para isso a igreja precisa orar e pedir às nações. Somos nós os responsáveis. Somos nós os responsáveis pela mudança do mundo. Está na hora de você despertar. Está na hora de você saber o que você pede quando estiver orando. Está na hora de você colocar o seu joelho no chão e apontar para o mundo aquilo que Deus tem como decreto para a sua igreja, para aqueles que foram chamados para ser o corpo de Cristo. Aonde habita, eu quero dizer isso, corporalmente toda a plenitude de Deus é na igreja. E nós somos, porque o Senhor já colocou debaixo dos seus pés todo principado, toda potestade, todo governo, toda obra espiritual da maldade, o Senhor já colocou debaixo dos seus pés. Amém, amados? Amém. Amém mesmo? Amém. Que Deus ele nos encha de sua graça, Deus nos encha do seu poder, que nós tenhamos ousadia de verdadeiramente proclamar que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Do Senhor é. E nós vamos pedir de volta tudo aquilo que um dia foi roubado, tudo aquilo que um dia foi tirado. Haverá uma devolução, haverá restituição, porque o Senhor, ele fez a promessa, ele fez o decreto e é irrevogável. Pede e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não tem nada que impeça a nossa voz, não tem nada que nos cale. Amém? Por aí você já percebe que do nada, o que é que acontece? Quando a verdade é trazida, Deus me inquietou, eu disse, eu não posso ficar com o que eu recebi. Mandei para algumas pessoas que acreditam nessa possibilidade, que vai ser meu intercessor, porque eu sei que Deus vai nos levantar, vai levantar pessoas desse tempo para proclamar a verdade, e eu quero contar com cada um de vocês para serem interlocutores dessa verdade. Amém, amados? Que Deus assim nos abençoe.